bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Pode Falar. Hoje nós temos a honra de receber o magnífico reitor Márcio Martins, da instituição Unifar. Gostaria de agradecer a sua presença, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Bianca, o convite, né? Muito feliz em estar aqui com vocês, poder contribuir, participar e falar de um tema tão importante para a gente, que é falar de educação e principalmente da forma como essa ferramenta tão importante na sociedade transforma vidas. Muito bom. Vamos aqui começar apresentando um pouquinho o professor. Atualmente, ele é reitor do Centro Universitário de Valença. O professor Márcio teve vasta experiência também, além de como reitor. Ele foi pró-reitor da educação à distância e liderou toda a pró-reitoria, o pró-EAD, desenvolvendo diversos programas institucionais. Além disso, diretor do Núcleo de Pós-Graduação em Educação à Distância, sendo Universitário de Valença, setembro de 2016 e até 2019. Atuou na operacionalização das atividades ligadas à pós-graduação e educação à distância, incluindo o desenvolvimento de programas institucionais e a integração da equipe. Além disso, o professor Márcio, ele também foi um oficial da Marinha, né, atuando na questão de gestão de ambulatórios, especialidades no Hospital Naval Marcílio Dias, incluindo também o atendimento a pacientes com lesões vasculares e diabéticas. Que currículo, hein, professor? Legal. Minha vida, na verdade, Bianca, ela começa um pouco antes da graduação, né? Já muito jovem ainda no ensino médio. Antigamente a gente chamava de segundo grau, né? Essa fase entrega um pouco a idade da gente, né, professor Habib? Tinha muito entusiasmo, né, na educação e me lembro que essa época eu tinha muita facilidade com alguns conteúdos como química, matemática, física e resolvi me aventurar, né, de forma, né, a querer contribuir, né, com a região, com a localidade que eu estava, né, ali inserido. Montei um pré-vestibular social dentro de casa, então atendi ali a média de, né, aproximadamente 20 estudantes, né, da região, totalmente gratuito, para que pudesse apoiar eles, né, num processo, né, de construção de um futuro melhor. Né, me lembro de muitos resultados positivos, muitos colegas que, né, tinham muito medo do vestibular e conseguiram a aprovação no vestibular, né, não por mim, mas sim porque se deram a oportunidade de estudar. E a partir daí vem toda essa trajetória, né, que vocês contextualizaram, né, inicio a minha graduação, né, estudei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, né, onde me graduei em enfermagem, sou enfermeiro de formação, e após a graduação, né, já emendei direto ali no mestrado, né, fui fazer um mestrado, trabalhei com mestrado na área, né, de saúde, sou especialista na área de enfermagem dermatológica, por isso, né, essa menção que você faz, quando eu ingresso, né, na Marinha, eu assumo ali o compromisso, né, de fazer a coordenação do ambulatório, né, de tratamento de lesões de alta complexidade, lesões vasculares, diabéticas, né, e tenho logo em seguida aí a trajetória de me ingressar, né, no ensino superior como docente. Estamos falando ali de mais ou menos 2004, e desde então sou extremamente apaixonado pela educação, pelo poder transformador que ela tem e consigo, eu acho que olhando para o hoje, né, e para trás, tudo que eu vivi, concretizar esse propósito que é tão importante na minha vida, que começa naquele pré-vestibular social, mas de poder contribuir, né, com uma sociedade mais justa, melhor, mais ética, né, e comprometido aqui sempre em transformar a vida das pessoas. E hoje o Papai do Céu me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece, professor, uma honra. E linda jornada, né, professor? Linda jornada. Queria fazer umas perguntas assim, iniciar, mas basicamente, o que o senhor consegue trazer da Marinha para a questão de liderança aqui na nossa universidade? A gente, né, tem, eu acho que um processo, né, de formação, a vida vai mostrando para a gente os caminhos, mas a Marinha foi uma grande escola para mim, assim, né? Não só a escola no sentido da gente aprender, né, tecnicamente, né, me fortaleceu muito como profissional na área técnica, né? Afinal de contas, o hospital ao qual eu trabalhei estava vinculado, ele é uma referência hoje nacional, recebe pacientes de todo o Brasil, né, sediado no Rio de Janeiro, fica ali na região do Lins, Vasconcelos. É um hospital muito grande, um hospital de grande complexidade, né? Eu recebia ali pacientes com todos os tipos de lesões, né? Então, para mim, né, lesões vasculares, né, venosas, arteriais, pacientes com, né, diversas, né, dores, não só físicas, mas também emocionais. Então, foi uma oportunidade de construir uma carreira, né, profissionalmente falando, na parte técnica muito sólida, mas mais do que isso, foi uma grande oportunidade de construir uma relação de entendimento, né, para a gente do quanto a gente consegue valorizar
itens importantes como trabalho em equipe, né, a formação humana e competências não socioemocionais, mas o que a gente chamou de life skills, né, que são as competências da vida, né? Então foi um momento de muito aprendizado, passei bons momentos, fiz grandes amigos, né? Até hoje tenho, né, o prazer de tê-los, né, como amigos, a gente se relaciona muito. Existe um conceito da Marinha que a gente chama de família naval, então até hoje a gente tem a nossa turma aqui no WhatsApp, a gente conversa muito. Então foi um grande aprendizado, não só tecnicamente, mas um aprendizado para a vida, né, e que permanece, né, e trago ele para mim a questão da liderança hoje, né, poder atuar com a minha equipe. E eu acho que um grande legado que ficou dessa fase que eu trago para a minha gestão é sempre, né, um legado que eu gosto de deixar. É sempre duro com os processos e leve com as pessoas. Como é ao vivo, né? Não é ao vivo, a gente vai, né, desligar aqui, eu peço desculpa. Mas queria repetir, porque eu acho que essa frase ela é muito importante para nós, mas é sempre duro com os processos e leve com as pessoas, ninguém faz nada sozinho. A gente não vive numa sociedade de heróis, a gente vive numa sociedade colaborativa, cooperativa, onde o trabalho em equipe tem que ser sempre fortalecido. Professor, você falou sobre todo esse background seu, desde o começo, desde jovem com o pré-vestibular. Qual que foi a sua virada de chave entre a Marinha e para se firmar na educação em si? Acho que eu cheguei a trabalhar de forma concomitante, né, durante muitos anos, né, tinha uma carreira que de manhã, né, e de tarde eu estava lá no posto técnico, e importante, porque a formação técnica ela é muito importante para fundamentar a sala de aula, né, a experiência prática, técnica, ela é muito válida e me fortaleceu muito, mas eu sempre tive a vocação da educação, né, como, né, mola propulsora ali da minha vida profissional. Eu acredito muito nessa ferramenta como uma ferramenta de transformação social, né, então sempre tive isso comigo. E hoje falo para vocês que eu não acredito que estaria fazendo outra coisa, né, que seria estar onde eu estou. E eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente é apaixonado pelo que a gente faz e tem paixão, a gente precisa só adicionar, né, alguns elementos, que é força e coragem, para que a gente possa avançar. Mas eu acho que o que me traz muito para a educação é essa paixão, que começa lá nos meus 16 anos de idade, no pré-vestibular social, e que ela só aumenta, né? Hoje, né, não vou dizer a idade para vocês, senão vocês vão falar que eu estou velho, mas que traz até hoje, né, essa vocação, né, pela transformação, né, por apoiar as pessoas a chegarem mais próximo dos seus sonhos, né? Então a gente trabalha, eu costumo dizer que a universidade ela é uma verdadeira fábrica de sonhos, né? Todos nós aqui temos sonhos, a gente, né, precisa acreditar, né, que são possíveis, porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então a gente aqui tem que municiar os nossos alunos para que eles tenham essas ferramentas que vão capacitá-los a alcançar os seus sonhos, né? Hoje a gente não trabalha mais com o conceito, né, Enzo, né, de empregabilidade, a gente trabalha com o conceito de trabalhabilidade. A gente precisa formar as pessoas para elas serem o que elas quiserem ser, né? Eu acho que esse é o grande legado que a gente tem que deixar, né, para construir aí cidadãos sempre mais éticos, né, sempre mais comprometidos com o impacto social, né, e mais preocupados com uma sociedade mais justa e mais equânime, né? Pegando o gancho em relação a formar pessoas, né? Uma coisa que eu estou na minha segunda graduação e uma coisa que eu percebi aqui na instituição, na Unifar, e isso de todas as áreas, né? De todos os cursos, tenho amigos em outros cursos, é que realmente vocês sempre incentivam a buscar aquilo. Se a pessoa quiser empreender, se ela quiser fazer um concurso público, se ela quiser trabalhar na iniciativa privada, há o incentivo, os professores mostram caminhos, a Sim. instituição mostra caminho, incentiva, então isso é um ponto muito positivo na formação do aluno, eu acredito que é um diferencial. Tem uma questão, né, Bianca, assim, é muito legal sua fala, porque ela consegue trazer para a gente, né, à luz dessa discussão, um ponto que eu, né, falo muito, né? A universidade ela não vive só da sala de aula, né? Vou pegar um exemplo bacana aqui, né? A gente tem um grupo de alunos, né, do quinto e do sexto período que estudam no curso de Direito, né? Vocês têm lá aulas de constitucional, vocês têm, né, diversos conteúdos que são formais desse curso, que respeitam o que a gente chama de DCN, né, professor Habib, que é a Diretriz Curricular Nacional, mas existe um currículo oculto, né? Então esse currículo oculto ele é formado pelos diversos programas que a gente tem na instituição, né? Como, por exemplo, o PROEX, que é o nosso programa de extensão, como, por exemplo, o PIC, que é o nosso programa de iniciação científica, como, por exemplo, o PIT, que é esse programa que vocês hoje estão aqui, né, com um currículo oculto, está fora da sala de aula, né, se colocando na arena,
né, para poder entrevistar profissionais de diversas áreas, aprofundar o conhecimento e com certeza vocês estão ajudando as pessoas a aprender e estão aprendendo, né, porque estão aqui discutindo. Tenho certeza que o dia, né, a semana de vocês foi estudando, entendendo o currículo do palestrante, lendo um pouquinho sobre educação e sobre transformação educacional, para que a gente pudesse estar aqui. Então, a verdade, a universidade, ela tem que ser um verdadeiro vetor de desenvolvimento também fora da sala de aula. Eu costumo dizer que a sala de aula ela não é virtual nem presencial, ela está em todos os lugares. Sim. Para mim, isso aqui é aprendizado, né? Quando a gente está aqui, eu vou aprender um pouco mais, vocês vão aprender um pouco mais, e quem está nos ouvindo de casa também vai aprender, né? Então, eu acho que essa é a grande jogada, né, da educação, e é o que ela consegue nos proporcionar e fazer com que a gente tenha o potencial de compreender o mundo de uma forma diferente, ter uma visão mais ampliada. A gente, né, coloca muito o conceito da visão holística, né, de conseguir olhar o mundo na sua lateralidade e sempre ter um olhar, né, que ele não seja só um olhar direcionado para determinado tema, mas fazendo as suas correlações sociais, fazendo as suas correlações e conexões com a sociedade. E eu não consigo me imaginar num mundo em que a gente não pense no impacto que a gente possa ter de forma positiva. Acho que a educação ela tem nos dá essa possibilidade real, né, de transformar. Não consigo imaginar a gente não ter um projeto, por exemplo, do ProEx, que a gente vai para uma comunidade, interfere naquela comunidade, ter uma pesquisa onde a gente descobre dados que a gente vai apoiar aquela região a melhorar o seu desempenho, e ter um programa de inovação tecnológica, onde a gente vai difundir o conhecimento e vai fazer com que a gente possa ter novas tecnologias, sejam elas duras, leves ou leves, a gente não vai construir uma sociedade melhor. Esse é o verdadeiro potencial de uma universidade. O senhor, basicamente, o senhor está 2 passos na nossa frente. Por favor, pare de apresentar currículos para o roteiro para os convidados. A gente quer fazer perguntas que ele já respondeu sem eu ter abrir minha boca. Dessa vez. Eu ia perguntar basicamente a única coisa. A frase, a educação transforma vidas. E eu estava doido para tomar essa água de vocês aqui, porque eu sempre tive curiosidade, né? Ouça, aprende e transforma. Então, aí eu ia perguntar, professor, qual o ponto de vista do senhor, qual o entendimento, como se define a frase, a educação transforma vidas? Acabou de responder. Mas acho que a gente pode complementar, vou te ajudar. Acho que tem questões que a gente pode falar assim, a educação, ela tem a oportunidade também de nos ajudar, né, de forma fundamental na formação da identidade e dos valores, né? Eu acho que quando a gente fala dessa formação de identidade e dos valores, ela é fundamental para que a gente consiga construir e entender o nosso papel na sociedade. A educação, ela traz isso. Quando a gente fala de educação no seu conceito mais amplo, né? Não está falando só de conhecimento, mas sim como ser uma pessoa. E quando a gente fala de educação, a gente tem que atrelar ela a 3 pilares fundamentais, né? A gente fala de conhecimento, mas a gente fala de habilidade, a gente fala de atitude, né? Hoje, né, isso não é um dado do professor Márcio, isso é um dado de divulgação nacional. Hoje, mais de 90% das empresas não desligam as pessoas por questões, né, técnicas, elas desligam por questões comportamentais. Hoje a gente vive numa sociedade com dificuldade de relacionamento, né? Se relacionar se tornou um tema importante. A gente fala aí, né, desses temas soft skills, life skills, né, as hard skills. Mas, na verdade, resumindo isso, a gente forma um profissional tecnicamente, mas tem toda essa lateralidade da formação, que é a construção da identidade, a construção dos valores, a preocupação que ele tem que ter, né, com as suas relações sociais. Então, é isso que a gente busca, né, dentro, né, do conceito da educação, é compreender, né, essas questões para que a gente valorize os princípios éticos, né, isso é muito forte para a gente. Então, hoje a universidade, né, no seu currículo, se a gente fosse falar do Unifado, Centro Universitário, que eu aproveito para falar o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, um grande orgulho para nós, porque quem não quer trabalhar no melhor centro universitário do estado? Né? Isso não é fruto de um trabalho administrativo, isso é fruto de um trabalho colaborativo, é fruto do trabalho de professores, né, que, por sinal, esse é, para mim, né, o elemento fundamental da transformação educacional, colocar o professor e o aluno no centro dessa discussão. Para mim, no centro, sempre pessoas. A gente precisa trazer as pessoas para o centro, pensando em como as pessoas elas podem se relacionar e construir, né, de forma colaborativa a sala de aula. Né? Então, quando a gente consegue entender que professor e aluno eles são um time de alta performance que vai impactar, né, e que o resultado esperado, né, naquela atividade ele é único. Por que o professor espera numa sala de aula? Gerar aprendizado, né, e concretizar o aprendizado. O que o aluno espera numa sala de aula? Aprender. Né? Então, todo mundo está vocacionado para o aprendizado. A gente consegue, com certeza, né, apoiar, né, a transformação das pessoas pela educação. A gente sabe que o caminho ele é longo, a gente sabe que o caminho é árduo, mas a gente sabe que ele é possível. Né? A gente tem diversos exemplos aqui na instituição
né, de alunos que entram aqui e têm a sua vida verdadeiramente transformada. E aí vocês sabem disso, isso não é um fato, né, que não é de notificação. Assim, muitos dos nossos alunos, mas muitos, são, né, o primeiro membro da sua família a formar no ensino superior, né? Então, isso para mim é um elemento de transformação. Se a gente consegue fazer a roda da vida e a família mudar o direcionamento, né? Você imagina você ter o primeiro membro da sua família a concluir uma universidade. Então, estamos falando aqui de conseguir trazer para dentro do jogo pessoas que jamais imaginaram que poderiam estar aqui dentro e ter essa oportunidade. Consequentemente, pegando valor para a sociedade. Com certeza, retribuindo, né? Devolvendo. Vou me usar como exemplo. Eu fui a primeira da minha família a me formar numa universidade. Perfeito, Guilherme. E depois disso você tem, né, gerações mais novas que entram. E um outro exemplo, uma geração mais velha. Minha mãe também está fazendo faculdade. Então, assim, daqui a pouco ela forma e é uma coisa que ela não conseguiu fazer no passado e que ela não deixou de fazer hoje, independente de idade ou qualquer coisa. Então, assim, realmente a educação transforma vidas. O que não pode é ficar parado, né? Eu acredito demais nisso, Bianca, que você está dizendo. Eu acho, a gente trabalhou aqui, a gente teve um evento na instituição, que foi o TEDx Unifar, e eu falei um pouco dessa transformação, né? E eu criei alguns elementos nessa roda para discutir nesse dia. E um dos elementos que eu consegui trazer no final dessa discussão é falar da forma como você impacta, né, o meio que você está inserido. E é exatamente isso que você está trazendo, né? Ou seja, quando você volta para casa e você consegue dialogar e mostrar, né, com as pessoas que é possível, né, que é real, você com certeza você toca essa espiral, né, essa espiral que eu chamei de espiral do cuidar, né? A gente consegue fazer com que a gente acredite nessa possibilidade. Tenho certeza que, né, a maior inspiração da sua mãe para ingressar no ensino superior foi você, e tenho certeza que a maior torcedora para que ela conclua essa jornada também é você, né? Então, eu não tenho, você vê, né, você criou laços afetivos, laços familiares, oportunizou o desenvolvimento, você consegue, né, melhorar o seu ecossistema, né, de vida, do ponto de vista financeiro, né? Então, a gente consegue organizar a vida de uma forma muito diferente. Como não falar que isso transforma? Claro que transforma, né? Isso é diferente. Professor, aproveitando o gancho falando sobre o impacto da educação superior, o senhor já liderou a Pró-Reitoria de Educação à Distância e Sim. o EAD, de maneira geral, inovou a sala de aula de todas as formas. Como que o senhor acredita que o EAD contribui para democratizar a educação e alcançar ainda mais alunos? Na verdade, eu vejo a democratização da educação independente da modalidade, né? Quando a gente está falando de educação, eu acho que a gente tem que oportunizar as pessoas, independente da modalidade, que elas tenham acesso a uma educação verdadeiramente de qualidade. E quando a gente está falando de qualidade, a gente está trazendo para o centro dessa discussão a excelência educacional, né? É claro, né, que a excelência ela é uma busca constante, né? A gente nunca, né, está pronto, a gente está sempre se preparando, né, para atingir novos caminhos, porque o mundo também ele é muito volátil, né? O que é hoje não é amanhã, o que é amanhã não é depois da manhã, né? Existe uma transformação muito rápida e a gente tem que estar pronto para essa transformação muito rápida. Mas essa democratização da sala de aula, eu vejo que a gente precisa proporcionar independente da modalidade, né? Com acesso, né, com discussão. Eu acredito numa sala de aula, Enzo, que ela, na verdade, ela tenha que ser sempre dialogada. A gente precisa oportunizar os alunos a falarem, que a gente tenha metodologias que permitam vocês trabalharem em equipe, que a gente consiga fazer com que as relações se estabeleçam dentro de sala de aula. Se vocês observarem hoje o nosso modelo de sala de aula, ele não é um modelo tradicional, né? As nossas carteiras, elas têm um conceito de mobilidade acadêmica, né, que permite que o professor possa mudar a configuração da sala, né, de acordo com a necessidade. Se ele quiser montar um júri simulado dentro da sala, ele possa montar um júri simulado. Se ele quiser trabalhar um peer instruction, ou trabalhar um trabalho por equipe ou por pares, ele possa ajustar. Se vocês observarem em volta da nossa sala, a gente tem lousas, quadros em toda a sala para que o aluno possa ser protagonista do seu aprendizado. E a metodologia que a gente utiliza tem que ir de acordo com esse processo. Eu acredito muito que o verbo de ação que a gente usa para definir o objetivo daquela aula, ele é fundamental. Quando eu entro numa sala de aula, eu pergunto assim, o que que eu preciso que o meu aluno saiba ao final dessa aula? E quando eu uso um verbo, né, de taxonomia mais baixa, como lembrança, como entendimento, isso me permite que eu tenha, né, uma aula expositiva dialogada. Mas quando eu uso um verbo de taxonomia mais alta, por exemplo, eu preciso que um aluno saiba fazer um projeto. Então eu preciso colocar ele junto para fazer o projeto, né? Não é para ele conhecer as etapas do projeto. Então a democratização ela passa por esse conceito, né, da gente conseguir incluir as pessoas e dar a oportunidade delas se sentirem parte.
né, dentro desse contexto. Eu acredito muito que, independente da modalidade, a gente tem que estar atento sempre a isso. Vocês são ferrenhos aqui. Vocês perguntam mesmo. Tranquilo. Tô bem, tô A tranquilo. todos aqui, quero dar um espaço agora para o professor Rabib, se ele quiser, foi o momento agora, professor. Obrigado, gente. Agradeço mais uma vez pela presença do senhor. Eu que agradeço aí. Professor Márcio, eu tenho uma curiosidade, assim, estava pensando aqui na fala e tal, pensando na trajetória, né? Trabalho com o senhor, e conheço um pouco dessa trajetória. Se a gente olhar para trás, né, dentro da sua trajetória de vida, o que você pode pensar assim que foi o seu maior desafio na educação? Algum momento que você sentiu assim, que esse é um grande desafio e conseguiu superar, conseguiu... Eu vejo, professor, assim, professor Habib, que a gente tem os desafios, a gente vai passando, né? A gente está aqui numa sala que a gente trabalha com podcast, mas tem uma área de games aqui, né? Eu acho que cada dia, né, a fase do jogo ela vai ficando mais complexa, né? Então, nunca a gente vai deixar de ter o desafio, né? Mas gestor tem que gostar de problema, né? E os problemas estão aí todos os dias. Mas alguns desafios me chamam muita atenção, né? Eu acho que um deles é a gente conseguir usar a tecnologia a nosso favor, né? Eu acho que a tecnologia ele é um desafio bom, né? Esse desafio da gente conseguir entender verdadeiramente, né, como a tecnologia ela pode contribuir para a formação, né, dos nossos alunos. E quando a gente discute tecnologia, professor Habib, eu trago muito um conceito do professor Emerson Merri, que ele fala que a tecnologia ela tem três conceitos, né? A tecnologia ela pode ser dura, que são as máquinas que a gente utiliza, os celulares, os tablets, né, os computadores. A tecnologia ela pode ser leve e dura, são os saberes que a gente estabelece sobre essas máquinas. A tecnologia pode ser leve, que são as relações. Então, assim, eu tenho muita preocupação da gente conseguir fechar essa tríade de forma a considerar que as relações sejam sempre estabelecidas independente da tecnologia, para que não exista um conceito de afastamento social, né? A gente consiga usar a tecnologia a favor, né, da educação, né, e com essa tecnologia a gente consiga apoiar, né, uma educação verdadeiramente de qualidade. Então, não é tão simples, né? A gente costuma, às vezes, envezar muito para o lado da tecnologia dura, pensar a máquina, pensar, né, o instrumento, a ferramenta, mas a gente conseguir sempre correlacionar ela em como a gente se relaciona com ela, né? Não é segredo para ninguém. Hoje a gente acaba indo em alguns locais, a gente vê às vezes as pessoas sentadas usando celular no restaurante e nem conversam, né? Sim. Então é isso, né? A gente precisa manter as relações. E a gente inicia o nosso bate-papo de hoje falando que a formação não pode ser só técnica, ela tem que respeitar a parte social, emocional, as life skills, relacionais, né? A gente segue falando que as empresas hoje elas têm mais problemas para desligamento do ponto emocional, social e comportamental do que técnico. Então, acho que esse é o desafio, fazer o jovem compreender essa balança de equilíbrio. Não estamos falando que a tecnologia não tem que ser usada, absolutamente ela tem que ser usada, mas a gente precisa usar ela a favor, né, da educação. Parafraseando até o professor Tauler do último episódio, Exatamente. ele falou que a tecnologia é sempre um meio, não um fim. Sim, é isso, né? E é difícil a gente conseguir. O desafio é a gente conseguir fazer com que as diferentes gerações elas se conectem nesse processo. Eu venho de uma geração diferente da geração atual. Se eu fosse conversar com a minha filha hoje, ela nasce com a tecnologia implantada. Então, ela é praticamente a própria tecnologia, né? Então, ela está ali, o computador, o celular, para ela é muito simples. Eu me recordo de uma vez em casa, eu estava trabalhando, deixei meu computador na casa dos meus pais, porque minha filha tinha chegado da escola e estava lá, e meu pai me liga que ela queria mexer no computador e precisava fazer né, baixar o Java, né, para usar. E meu pai falou, Márcio, né, como é que faz isso, né? E ela está aqui querendo mexer, ela disse que é simples, que é só fazer o download do aplicativo e instalar. E ela tinha 8 anos de idade. Então, você imagina, né, como se estabelece uma comunicação efetiva entre esses dois sujeitos, né? Meu pai, né, com mais de 65 anos, minha filha com 8, né, para eles conversarem sobre um tema que é tecnologia, né? Então, a gente tem que conseguir fazer esse alinhamento para que a gente consiga entender em como ela pode ser de fato um apoio, ser, né, um meio e não um fim da atividade. Perfeito, professor. O novo é sempre um desafio, né? Desafia, Bibi. Eu acho que a mudança, ela nos desafia muito, né? E a gente vive num mundo que ele é muito volátil, né? A gente fala do mundo VUCA, do mundo BANI, mas a gente vive num mundo que ele muda o tempo todo. Tudo muda, né? O que era ontem não era hoje, né? O professor Tauler, sempre que a gente conversa, ele teve com vocês aqui, né? Existem exemplos que a gente até brinca, né? Que as pessoas sempre dão. Mas não tem muito como fugir muito deles, né? Porque quando você fala até algum tempo atrás, a gente alugava fita cassete na locadora, Sim. né? E a gente estava falando, né,
de um processo onde você tinha que se direcionar até a locadora, alugar uma fita cassete, você tinha os dias para assistir. Se você alugasse no sábado, podia ficar domingo e entregar na segunda. Se alugasse na quinta, entregava na sexta. Você tinha que rebobinar a fita cassete, devolver rebobinada se não pagava a multa, se deslocar até a locadora num dia chuvoso ou num dia com tempestade, senão você não iria. Aí você tinha, né, ficava feliz quando você mudava, dava um upgrade no seu videocassete, tirava ele de 4 cabeças para 8 cabeças. E hoje a gente está falando que a gente vive na sociedade do streaming, né? Então, hoje, com certeza, né, sem fazer aqui propaganda de nenhum streaming desse, mas, né, se você olhar, muitos de vocês assinam, né, o Prime Video, além dele o Netflix, além dele o Globoplay, são multiplataformas e assistem ali a hora que quer, quando quer. Esse é um exemplo clássico de como é que a sociedade ela é mutável. Amanhã pode ter certeza que nós não teremos mais streaming, teremos outra relação, né? Até há pouco tempo a gente usava fita cassete no carro, DVD, depois passamos para o CD, passamos para o DVD, hoje a gente está falando de nuvem, né? Então a gente não usa mais. Já deixou de existir fita cassete e locadora. E estamos falando dessa geração que está sentada aqui na mesa, a minha geração para a geração de vocês, né? Imagina para a geração, né, mais nova. Então a minha geração viveu isso, o carro tinha fita cassete, tinha que rebobinar a fita, tinha que, né? Então, desculpa, Caio, né? eu acho que- Isso, né? Esses são desafios, né, professor Habib? Eu acho que existem duas classes de desafios, né? Os desafios atuais e os desafios futuros. E a grande dificuldade, professor Habib, complementando a resposta, acredito que não é só a gente conseguir resolver os problemas do hoje, mas é a gente conseguir ser preditivo para os problemas do amanhã, né? Isso é fundamental para que a gente consiga avançar. Ser preditivo para o futuro é muito importante para a gente. Olhar para frente e falar assim, como é que vai ser o comportamento da sociedade, do mundo, e como é que eu posso me preparar, né, para o futuro, né? E hoje a gente não tem que preparar o nosso aluno para o presente, tem que preparar o nosso aluno para o futuro. E a velocidade da mudança, né? Cujas decisões têm que ser mais imediatas muitas vezes, mas muitas vezes imprevisíveis, né? E um mundo que ele mudou também no sentido, né, Bianca, assim, antigamente a gente falava de petróleo, né? A gente falava de outras questões. Hoje a gente está falando que o grande petróleo, né, que a gente tem são dados, né? Um mundo de informação. Então a gente precisa aprender a ter uma visão analítica, a ter uma visão correlacional. A gente precisa conseguir fazer análises mais precisas. Então o mundo vive disso, né? Então essa previsibilidade, essa, né, previsão do futuro, ela nem sempre é muito fácil, mas ele é baseado em tendências, né? Então hoje a gente olha muito para isso, né? Então fazer com que os nossos alunos, né, eles consigam pensar dessa forma para tomar decisão é muito importante, né? A gente precisa pensar nisso. Informação hoje, né? Dado, informação é o verdadeiro petróleo que a gente tem. Não dá para trabalhar sem informação. Então prever, né, o futuro é difícil, mas a gente tem caminhos para conseguir entender como será o comportamento, né, lá na frente. Mas uma coisa é certa, né? Tudo pode mudar o tempo todo, mas o que vai fortalecer essa relação é a gente, né, de fato, ter uma educação sólida que prepare as pessoas para esse mundo. Professor, em relação assim a solidez, a liderança, a parte da educação, quais são os valores assim que te guiam para poder seguir nesse caminho? Perfeito. Essa é uma boa pergunta, né? Porque quando a gente fala de valor, né, valor é fundamental em tudo na nossa vida. E não tem como separar, né, valores pessoais de valores profissionais. Valor é valor para mim. Então, Tá quando a na gente pessoa, né? ele é inerente, né? Assim, tá Sim. aqui. Eu acredito muito em acolhimento, sabe, Bianca? Eu acho que a cultura do acolhimento ele é um valor muito importante, né? Eu não consigo imaginar que as pessoas cheguem na nossa casa e a gente não acolha bem, como chega no nosso centro universitário a gente não acolha bem. Eu venho de uma geração que eu lembro da minha avó, né? Que aquelas louças lindas que ela tinha em casa, ela colocava quando as visitas vinham, né? Ela falava, vamos arrumar porque vêm as visitas. E lá em casa é diferente, né? A louça bonita tem que ser todo dia, porque nós somos as visitas, nós estamos em casa. Então, eu acredito na cultura do acolhimento, para mim é fundamental a gente receber bem, a gente conseguir cuidar das pessoas, né? E isso vem muito da minha formação, né? Por mais que hoje a minha vida seja uma vida de gestão, né? Já há bastante tempo trabalhando como gestão, mas a formação na área de saúde, né? Principalmente do curso que eu venho, né? Eu sou enfermeiro, já falei para vocês, é uma formação muito preocupada com cuidado, né? E esse cuidado, para mim, ele é fundamental na sua essência. Cuidar das pessoas é muito importante. Para isso, eu tenho dois elementos que fundamentam esse valor, né? Que é o acolhimento e o cuidado. Um deles, assim, é sempre
a gente fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós. Acho que essa é uma grande receita para que a gente consiga atingir a excelência no que a gente faz, né? E outra, a gente compreender, né, que no mundo a gente sempre está, né? Hoje o professor Márcio está reitor, né? Mas o que eu posso fazer nessa posição estando como reitor? Eu acho que é sempre a gente se preocupar muito mais do que a gente ser importante, é a gente se fazer importante na vida de alguém. Então, sempre que a gente puder atender bem, acolher bem, entender o problema, isso não quer dizer que a gente diz sim para tudo. Quer dizer que a gente precisa compreender a dor do outro e tentar achar com ele caminhos que possam explicar, às vezes, o não, ou ajudá-los a chegar até o sim. E gente, né? Acho que gente, para mim, no centro, né? A cultura de ter ali as pessoas, para mim isso é fundamental. E eu usei até um conceito, falei, né? Para gente que é duro com os processos e leve com as pessoas, porque resultado a gente atinge junto, né? A gente não atinge sozinho. Então, quando a gente está junto, né? Coloca as pessoas no centro desse processo, isso é fundamental. Eu acho que um valor fundamental é família, né? Família, ele é fundamental, eu acredito muito nisso, né? Então, hoje eu tenho, né, uma filha de 12 e tenho um filho de 6 meses, né, fazendo 7 agora, né, no dia 9, né? Meu filho nasceu, eu faço aniversário 7 de abril, meu filho nasceu 9 de abril. Então é ariano igual o pai e tem uma, não, uma conexão de vida, né? Hoje eu tenho muita clareza, né? Minha mãe mora no Rio de Janeiro com meu pai, comigo todos os dias, todas as noites. Não tenho umas questões que a gente perdeu, né? Em alguns nichos e que eu acredito, eu tenho hoje tranquilamente à noite, sua benção, dorme com Deus. Então, são valores que perpetuam, né? Almoço em família. Então, acredito muito nisso. E quando a gente traz isso para dentro de casa, isso conversa muito com aquilo que a gente falou da Marinha, que tem o conceito da família naval, né? A gente pode ter a nossa família no trabalho, né? As pessoas trabalhando juntos, entendendo um ao outro. Nem todo dia é o melhor dia da gente, mas a gente tem que estar atento para perguntar: "Ô, Habib, tudo bem? Quer conversar? Né? Podemos bater um papo? Estou aqui." Né? Eu acho que isso é importante. Isso gera uma cultura de acolhimento Sim. e, como liderança, a gente tem que ser a pessoa responsável por desdobrar essa cultura na empresa, né, para que a gente possa também perpetuar esses valores. Difícil essa pergunta. Isso aí você calibrou. Professor, fala um pouco para a gente quais foram os momentos marcantes que te inspiraram no seu desenvolvimento como um líder educacional. Acho que a minha graduação foi muito marcante para mim, né? O meu ensino médio já, para mim, o ensino fundamental já foram muito fortes, por ter inspirações, né, que para mim eram muito importantes, né? Referências, não só de professores, mas de pessoas, né, que foram muito importantes. Mas na graduação em específico, algumas pessoas foram muito importantes para mim. Tive duas professoras, né? Faço questão de citá-las aqui. Uma a professora Nébia Maria Almeida de Figueiredo, né? Que se estiver nos ouvindo, deixo um grande abraço, que para mim hoje é uma referência, não só na área técnica, mas é uma referência na área humana, né? Com cuidado, com zelo, né? Com preocupação com o aluno. E a professora Maria Aparecida de Luca, que também deixa um beijo se estiver me ouvindo, e que lá atrás, no segundo período já da graduação, me fizeram entender qual era o meu caminho profissional, assim, pela forma como lideravam a sua sala de aula. Eram grandes lideranças da sala de aula, assim, faziam com muito amor, com muita paixão e conseguiam nos conduzir, né, de forma a entender o verdadeiro papel de um professor dentro de sala de aula, né? Então, isso para mim foi muito marcante, muito inspirador. E já nesse segundo período, né, eu procuro a professora Nélia na época e pergunto para ela, né, como é que eu poderia fazer para seguir a carreira docente. E ela me apresenta um grupo, na época chamava, né, GRIT, né, o nome, a sigla era essa, chamava Grupo de Inovações Tecnológicas em Enfermagem. Eu fiz parte desse grupo, né, durante algum tempo, né, e a gente fazia parte de um programa, né, que era chamava PET, Programa Especial de Treinamento, e nesse grupo a gente tinha uma sala de pesquisa na instituição e a gente trabalhava com iniciação científica. Fui bolsista, né, CNPq, fui bolsista de PIBIC, né, a partir desse grupo, e isso foi construindo a minha identidade profissional, né, me direcionando até que quando eu concluo a graduação eu não via outro caminho, até pelo meu currículo, um currículo com muitas publicações, né, já na graduação escrevia capítulos de livro, né, com a professora, e aí ingresso no mestrado, e aí ficou claro para mim, né, mais claro qual era o meu caminho profissional. Então, fui buscar a parte técnica, como a gente falou, né, no Marcílio Dias, na Marinha, e fui buscar o desenvolvimento docente, né, fazendo essa formação também para professores, para entender como era a sala de aula. Afinal de contas, assim, mestrado, doutorado, a gente aprende a pesquisar, né, e a gente precisa se moldar para ser professor, para entender didática de sala de aula. E hoje eu verdadeiramente sou apaixonado pela sala de aula, acredito muito na sala de aula
E a gente tem que ter a capacidade de ser inspiração para os nossos alunos, né? Que eles olhem para a gente e falem, cara, que legal, né? Quero ser assim, porque a sala de aula ela não é só essa sala de aula formal, né? Quando o Enzo estiver lá no seu escritório de advocacia com um time de 10 advogados, você pode fazer do seu escritório a sua sala de aula. Você pode trabalhar, né, de forma a desenvolver a educação, né, dentro do seu escritório. Isso acontece com o enfermeiro no hospital, com o médico no hospital. Toda liderança tem que se preocupar com uma educação, né, dentro da sua área de construção. Até porque senão a gente morre, né? Porque como tudo muda, o professor Habib falou, né, os conceitos também mudam. O direito, então, é danado, né? Cada dia, né, é uma lei diferente, é um projeto. Se a gente abrir, agora já mudou, né? Porque muita coisa muda o tempo todo, né? Então a atualização ela é muito forte, né? Mas a cultura de educação ela é muito, muito importante. E o ser humano não para hora nenhuma. A gente tem que buscar esse equilíbrio, né, Renzo? Assim, porque o equilíbrio ele tem que estar, né? Trabalho, família, conseguir, né, pensar que às vezes a gente é muito workaholic, né? A gente trabalha, 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 mas a gente tem que ter espaço para desenvolvimento. Então, na semana passada, né, passada foi, ou retrasada, agora já falhou a memória. Eu fui para São Paulo, então fui buscar formação numa outra instituição, né? E a gente vai lá botar os olhinhos para passear, conhecer novos conceitos, ouvir outros professores e profissionais de outra área. Então a gente nunca muda. Esse é o conceito que a gente traz muito dentro da formação de vocês, que é o que a gente chama do lifelong learning, né? Que é o aprendizado para o resto da vida. Então a gente precisa desse aprendizado para o resto da vida, e eu acredito muito que a educação é isso, né? A gente fazer com que a gente nunca pare, né? E quando a gente bota a cabeça para pensar, a gente também, a gente se rejuvenesce, a gente consegue ver significado para o que a gente faz. Hoje eu brinco com minha mãe lá, seu pai está muito ativo, deixa ele fazer, só não deixa ele subir nas escadas, né? Mas deixa ele fazer o resto. Gente, Bianca, Enzo, professor Habib, professor Márcio, olha, primeiro momento eu queria dar um tempo para o professor respirar. Eu vou Essa tomar, pausa aqui, vou tomar minha água aqui, né? beber uma água. E a gente chegou no momento da nossa conversa aqui, que são as perguntas rápidas. Então a gente vai explicar o conceito, enquanto isso vai refletindo, vai respirando, vai descansando. Quando a gente começar também, a gente não vai parar. Confia. Mas eu queria falar com o senhor sobre o passado e sobre o futuro. Eu vou começar primeiro sobre o passado. O que o professor de hoje falaria para aquele Márcio lá atrás? Cara, hoje eu falaria para ele o seguinte, cara, que bom que você acreditou, né? Porque aqui é muito bacana, cara. Aqui você tem a oportunidade de inspirar, de transformar, de conectar. Você tem a oportunidade de revelar sonhos, né? E de proporcionar às pessoas que elas possam, né, realizar os seus sonhos. Que bom que você acreditou, cara, porque vale a pena. Acho que seria essa a grande frase que eu deixaria para o Márcio do passado. E sobre o Márcio do futuro, o que você espera encontrar lá? Cara, não desista. Sim, não desista porque é difícil, né? A gente trabalha muito para fazer com que dê certo. Então, muita resiliência, muita força, muita coragem e muita determinação para que você continue fazendo o que você acredita. Eu acho que o grande passo, sabe, para que você consiga fazer o que você quer fazer é você acreditar. Mas não adianta a gente acreditar, mas tem uma metodologia que a gente fala muito aqui no Unifaá e na Fundação do André Arcoverde, que, né, por sinal, né, faço questão de agradecer aqui todo o apoio que a Fundação ela dá ao Centro Universitário. A nossa Fundação ela é a nossa mantenedora, né, ela é, né, o grande elemento aqui que impacta, né, a nossa sociedade. Nós somos a mantida, né, a Unifaá, então deixa aqui um abraço para o professor Zé Rogério, agradeço a ele pela parceria e por acreditar muito no poder transformador da educação, por ser um grande apoiador e fortalecer a nossa relação. Mas eu acho que olhando para frente cara, força, coragem, determinação. Acredita porque o caminho é esse. Não acredito em outro caminho. Obrigado, professor. Nada. Essas são as rápidas? Professor, que sonho ou objetivo o senhor ainda espera realizar nos próximos anos? Tem alguns, né? Eu acho que quando a gente não tem objetivo, acho que a vida perde sentido, né? Então eu tenho alguns, né? Eu tenho, né, como vida pessoal, eu tenho o objetivo de conseguir transformar a vida dos meus filhos pela educação, né? E fazer com que eles sejam, né, pessoas que realmente acreditem nisso, né? Não estudem porque tem que ir para a escola, mas estudem porque acreditem na escola. Na escola, quando eu falo, é desde lá do ensino infantil até, né, a faculdade.
Então acho que esse é um grande sonho meu, né? Olhar para meus filhos e falar assim, esse legado eu deixei. Né? Legado não é deixar bem material, né? O legado é a gente deixar essa construção, né, para que eles possam construir a vida deles. Então, esse é um grande sonho. Na vida profissional, né, o meu grande sonho é conseguir garantir, né, durante esse processo, né, de gestão e fazer com que a gente garanta a perenidade, né, do nosso centro universitário, né, que para todos nós aqui, eu acho que é sabido, né, a importância e a relevância que esse centro universitário ele tem para a nossa sociedade, para Valença. Né? Hoje, se a gente faz uma conversa aqui, né, falando de 7 mil alunos, se cada aluno impacta aí 4 vidas da sua família, então estamos dizendo, né, como a Bianca foi impactada e impactou sua mãe, a gente está falando que é 4 mais um, né, mais o aluno são 5, né? Então 5 vezes 7, 35 mil pessoas impactadas por esse centro universitário. Se a gente falar do número de colaboradores que a gente tem, multiplicar pela família, nós vamos chegar numa conta perto de 50 mil pessoas numa sociedade que tem 68 mil habitantes. Então, isso mostra a força que essa instituição tem, né, para a nossa comunidade, né, de Valença. Em janeiro, a gente brinca que a cidade ela fica vazia e triste, né, porque os alunos vão para as suas cidades, né, o comércio para. Então, garantir a perenidade, né, da nossa instituição. Eu hoje verdadeiramente não me vejo em outro lugar. Eu amo estar em Valença, né? Hoje sou residente de Valença, tenho casa em Valença. Então, tudo aqui para a gente é fundamental. Então, não vejo outro caminho que não seja esse, tá? E a gente está falando só momentaneamente. Se a gente for puxar todos os 59 anos de Unifar, a gente está falando de muitas pessoas. História é linda, né? Mas eu acho que o grande legado, né, que a nossa instituição ela tem deixado é o processo pelo qual ela nasce, né? Que é promover o verdadeiro impacto social, né, para Valença, né? E quando a gente fala, né, da fundação, está aí, né, a fundação como hospital, né, com educação básica, com educação superior, e quando a gente fala do Unifar, a gente está falando de inúmeros projetos que acontecem dentro do centro universitário e que fortalecem esse impacto, né? A gente tem um projeto aqui bacana quando a gente fala, né, do projeto Carroceiro, onde a gente atende aqui animais e o próprio, né, dono do animal. A gente tem o projeto aqui Alegria do Cuidar, a gente tem o projeto, né, FAR, do nosso FAR em Ação. Então, são projetos múltiplos, né? A gente tem projetos no direito, projetos na enfermagem, na medicina, em todos os cursos. Então, a gente está falando de mais de 150 projetos que acontecem aqui dentro e que são verdadeiros vetores de mudança, né? Então, quando a gente consegue enxergar essa máquina toda funcionando, Enzo, não tem como falar só de sala de aula, né? A sala de aula, ela é um elemento da formação. Né, o pilar da gente é sempre, né, ensino, pesquisa e extensão, juntando esses três elementos, a construção de uma sociedade melhor. Professor, conversa emocionante, né? Fiquei meio emocionado quando vocês falam de família aí. É, eu acho que eu quero ver, assim, não sei se eu vou tocar muito aí ainda no coração, alguma história de transformação que assim, te marcou. Eu tenho algumas, né, assim, que eu poderia citar, mas eu me lembro de uma história, eu não vou trazer o nome dos personagens, mas eu me lembro de um aluno, né, que passou pela minha vida, que era um aluno, como é que eu vou adjetivar ele para vocês? Mas ele é um aluno que ele não acreditava, né, que ele pudesse estar onde ele estava. E isso fazia com que ele tivesse um comportamento muito diferente do que ele deveria ter dentro da instituição. Um comportamento muito agressivo com os colegas, um comportamento muito, muito desalinhado com a cultura da instituição. Isso não aconteceu em Valença, isso foi fora de Valença. E esse aluno, né, numa situação, ele teve um trave com a professora por conta de uma questão, e foi uma discussão muito áspera, muito desrespeitosa, inclusive muito agressiva na época. E eu fui chamado, né, na época, como diretor da instituição, para atender esse estudante. E eu me lembro que a nossa conversa foi uma conversa, né, bastante difícil, porque ele não conseguia entender, né, aquela questão da formação social, da importância das relações, né, que ele tinha um comportamento errado, porque o meio que ele estava inserido era um meio, né, de fato, que vivia isso, que vivia a violência, que vivia o desgaste, que vivia o conflito. Ele morava numa comunidade muito perigosa no Rio de Janeiro, e durante a conversa ele teve uma fala muito forte para mim, assim, uma fala de enfrentamento, né, trazendo inclusive esse elemento. Você sabe de onde eu venho, né? E na época eu falei para ele, não estou preocupado de onde você vem, eu estou preocupado do para onde você vai, né? Então assim, isso para mim não é o que a gente está colocando na mesa.
eu quero com você construir um futuro diferente. E eu me lembro que a gente teve esse primeiro embate e eu consegui, cara, estabelecer uma relação com ele mais próxima. E me lembro do último dia desse aluno na universidade. Ele chegou, né, de terno e gravata para apresentar o TCC, né, com uma fala impecável, com um discurso impecável. Ele fez, na época, né, ao final do TCC, ele pediu licença para ler uma carta. E ele contextualizou a vida dele, né, do nascimento ao nascimento, porque ele falou: ó, eu estou nascendo de novo aqui. E aí, quando ele traz esse elemento desse novo nascimento, ele fala para mim assim: e foi muito importante você me fazer acreditar no poder que a educação tem para transformar a minha vida. Hoje, empregado, trabalhando, e eu enxergo perspectiva de influenciar a minha realidade. Hoje, ele é um aluno que tem né, uma instituição do terceiro setor e ele influencia a vida de outros alunos dentro da comunidade que ele tem essa instituição para que ele possa ajudar os jovens a saírem das drogas, da violência. Então você vê, né? A gente começa uma relação da espiral do cuidado, né? A gente faz com que ele consiga tocar outras pessoas e para mim isso é fundamental. Para mim o meu papel enquanto educador ali, ele se consolida e hoje ver o nosso aluno, ex-aluno, né? Hoje um excelente profissional transformado, né? Ver futuro. Então essa história foi muito marcante para mim, né? É muito. Eu também fiquei emocionada. Eu acho que realmente assim, o impacto que você causa, né, na vida de uma pessoa, a palavra que você usou, perspectiva. É, Muitas pessoas não acreditam, não têm perspectiva, acham que a vida é só aquilo. Mas a educação quebra barreiras. A educação te leva muito longe. ela oportuniza, né? Ela oportuniza, ela Exatamente. faz você ter oportunidades que você não teria se você não compreendesse esse verdadeiro ecossistema. A gente usa uma palavra aqui no centro universitário, né, que a gente tem um verdadeiro ecossistema transformador de vidas. E é verdade, a gente tem alunos que vêm para cá que têm muita dificuldade de estar aqui, né? Hoje a instituição está vinculada a diversos programas, né? Como o ProUni, por exemplo, né? Então são alunos que conseguem estudar porque vêm pelo ProUni, mas o que adianta, né? A gente tem que compreender o perfil desse aluno, a gente tem que ajudar nas dificuldades que ele ingressa, a gente tem, então, falei do ProUni, mas a gente tem outros programas, a gente tem o FIES, a gente tem diversos programas que ajudam esse aluno, né, a ter substância aqui para conseguir avançar. Mas eu não posso fazer com que ele não acredite, porque não é só o programa, né? É o programa e todo o processo de compreensão do seu perfil, da sua individualidade, de tratar o diferente de forma diferente, para que a gente possa avançar com esse aluno. Porque qual é a nossa meta? A nossa meta é de um indicador de transformação de vida. Então, se eu não consigo fazer ele chegar ao final da jornada, eu falhei. Então, eu não estou transformando a vida desse aluno. Então a gente fala muito de retenção, de evasão, eu estou falando de transformação, de chegar ao final e falar assim, a cada 100 alunos que entram no direito, eu consigo transformar a vida de 100. Esse é o melhor mundo que eu poderia, né, ter aqui dentro, então eu acredito muito nessa oportunidade que a gente tem, né, com a educação de fazer esse movimento. Muito bom. Vamos aliviar um pouquinho para ele? Vou pensando nisso aqui agora. Acho que a metade das questões aqui que impactam muito a questão emocional, ele já respondeu por si só. Eu acho que a gente pegou um pouco pesado, professor Márcio, hoje. Estamos firmes. Professor, fala um pouco pra gente um hobby seu, que você gosta de fazer no seu dia a dia, que você usa para descansar e relaxar. Eu gosto. O Habib já sabe, né, Habib? Eu gosto de tocar violão. Olha que É, legal. eu tenho muita. Tenho gosto, né? Gosto musical, gosto muito de música. Então, quando eu vim para Valença, isso foi um fato que me chamou. Eu vim para Valença, né, no dia 1º de setembro de 2016. E quando eu venho para cá, uma coisa que me chamou muita atenção foi porque aqui é uma cidade muito vinculada com a música, né? Tem conservatório, Terra da né? Celeste. Terra da Seresta, né? Para quem está nos ouvindo aí, né? Os pais dos nossos alunos, ou você que quer estudar aqui, então a gente tem um, né? Próximo aqui, né? Conservatório, tá a 25 minutos da gente, né? Então, cara, então eu já vim e falei, gostei, né? Porque aqui é legal. Mas nas horas vagas eu gosto de tocar um violão, gosto de tocar um MPB, né? Gosto de dar uma relaxada. Então, para mim, assim, o violão é um hobby que eu tenho e gosto muito de ler. Leitura, para mim, também é um ponto. Eu sou um devorador de livros, então, assim, eu gosto muito de ler. Então, tenho uma meta minha anual de livros, né? Eu leio bastante. Mas por teatro, por cinema, né? Eu gosto muito de teatro. Teatro é um hobby que eu tenho. Então, assim, tenho, né, um hobby mais cultural, assim. Para mim é legal, eu gosto. Não sou um cara muito de praia, gosto mais de piscina, né? Mas eu gosto muito dessas atividades de área ao ar livre, né?
Então, curto muito, por exemplo, ir a um parque, né, estar num parque mais aberto, de botar as crianças para brincar. Então, são atividades que me chamam muita atenção. Mas a música, ela, de fato, ela me picou. Adorei as palavras, por ser morador de conservatório. Tá vendo? Você gostou, né? Se diferencia sobre livros. Não gosto de ler. Tem algum livro para indicar? Cara, eu gosto de vários, assim, eu gosto muito de livros de liderança, né? Líderes se servem por último, né? A gente, de uma forma geral, livros que falam sobre gestão de pessoas, né? Então, eu gosto muito do livro do Simon Sinek, indico para todo mundo a leitura, né? Que é o Comece pelo Porquê. Esse é um livro muito legal, né? Porque a gente tem, sabe, a ideia, Enzo, de fazer muitas coisas com a ação. A gente tem um problema, a gente executa. A gente tem um problema, a gente executa. Mas às vezes a gente não reflete sobre o porquê daquilo. Aí eu até brinco, né, com os alunos, às vezes em reunião, né, vou me permitir fazer a brincadeira com vocês aqui. Vocês imaginam a gente constrói um chafariz na praça aqui em cima, e todo dia, quando a gente chega lá, o chafariz está sujo. Aí a gente pergunta assim: o que que tem que fazer para o chafariz estar limpo? A primeira resposta da gente normalmente é limpar o chafariz. Contrata uma equipe de limpeza, bota ela diariamente para fazer a limpeza e toda noite ele vai estar limpo para que as pessoas possam curtir o chafariz. Mas se eu pergunto por que que ele está sujo? Ah, ele está sujo porque a gente tem muito pombo, né, lá no chafariz. Pô, então como é que resolve o pombo? Ah, vamos colocar lá, tem um equipamento que a gente instala que tem um raio laser que espanta o pombo sem machucar o pombo, mas o pombo vai embora. Aí quanto custa o equipamento? Ah, custa caro, já contratamos uma limpeza e compramos um equipamento. Mas por que que tem pombo? Ah, não, tem pombo porque tem muito inseto no chafariz, o inseto é um alimento para o pombo. Ah, então como é que resolve? Ah, contrata uma empresa de detetização para a gente tirar os insetos. Então já limpei, né, já contratei o laser, agora contratei a empresa de detetização. E por que que eu contratei a empresa de detetização? Porque tem inseto. Mas por que que tem inseto? Não, porque tem uma lâmpada amarelinha, igual a da nossa casa, né, a lógica que chama o inseto, né? Então só troca a lâmpada. Então, eu não precisei contratar a empresa de limpeza, nem de detetização, não precisei comprar o laser, e eu só precisei trocar a lâmpada, que custava muito mais barato. Então, esse é um racional, né, que esse livro, né, do Simon Sinek, que fala Comece pelo Porquê, deveria ser aplicado em todas as questões da nossa vida, né, estratificar o problema, entendendo por que que ele acontece, para a gente tratar a causa raiz. Então, é um livro que eu indico, né, vale muito a pena. Eu dei um spoiler aqui, né, mas vale muito a pena a leitura, porque ele ajuda muito na gestão, não só das empresas, mas na gestão da vida, né? Muitas vezes a gente vai para a ação e a gente esquece de resolver o problema lá da causa raiz, né? O que que acontece. Muito bom. E aí, gente? As rápidas já foram? Ó, tem muita aqui, mas o Elcio já brigou. Professor, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos, toda essa nossa conversa, o que que você pode deixar assim como inspiração e motivação? Perfeito. Tem um valor para mim, que a gente acabou não citando naquela lista anterior, e eu vou finalizar com ele aqui, que é gratidão, né? Eu acho que a gratidão, né, ela é fundamental nas relações humanas. Então, eu queria finalizar primeiro agradecendo, né, a vocês, né, a todo o nosso time, né, FAA e Unifaa, por tudo que a gente constrói na nossa instituição, né. Tem muita coisa boa para acontecer para o próximo ano, né, então a gente tem trabalhado muito para ter muita novidade para vocês. Acabamos de inaugurar aqui ao lado, né, um espaço novo para os nossos alunos, né. Tivemos aí todo o apoio da fundação para que a gente construísse o novo diretório, né, a nova área para as atléticas, e vem coisa nova por aí. Então queria agradecer né, a todos os nossos colaboradores, né, da Fundação e do Centro Universitário, agradecer a vocês, né, por acreditarem, né, nesse projeto, e agradecer aos nossos alunos, cara, que são, para a gente, são a razão da nossa existência, né, que estão aí todo dia com a gente, seja de manhã, de tarde ou de noite, estudando, né, porque, de fato, a gente sabe que não é fácil, né? A gente não tem alunos só de Valença, então a gente tem alunos que deslocam de outros municípios, né? Alunos de Pati do Alferes, alunos de Miguel, alunos de Barra do Piraí, alunos de Piraí. Então, poderia citar vários municípios aqui de onde os alunos vêm. Então, agradecer a confiança que esses alunos têm, né, em fazer com que a gente possa construir uma instituição melhor. E se a gente constrói e a gente tem aquele resultado que a gente falou anteriormente do melhor centro universitário, é fruto dessa parceria entre todos os atores, né? Na linguagem de gestão, a gente fala de stakeholders, né? Que envolvem esse ecossistema, né? São administrativos, professores, alunos,
para que a gente construa família, né, para que a gente construa uma instituição melhor. Então, esse agradecimento pela confiança no nosso trabalho. E quando a gente fala de educação e transformação de vidas, se eu pudesse deixar aqui um recado para todos os nossos alunos, é dizer para vocês que vocês tenham força, tenham coragem, tenham determinação, que vocês verdadeiramente acreditem que ao final dessa jornada, né, não vai ter um pote de ouro, mas vai ter a oportunidade daquela metodologia que ela é muito simples, mas que ajuda, que é trabalho, trabalho, e muito trabalho para a gente construir uma sociedade melhor, que vocês entendam, né, o verdadeiro papel, né, que a educação tem na vida de vocês e consigam replicar essa mensagem para a vida das pessoas com quem vocês vão ter contato e que a gente tenha uma verdadeira espiral, né, aqui de cuidado para que a gente impacte a vida das pessoas. Né? Acho que essa mensagem eu gostaria de deixar e dizer que eu, né, fico muito feliz em ser entrevistado por vocês, né, e ter um projeto aqui que são 3 alunos, né, do curso de Direito, né, Bianca ali no 5º período, né, Enzo no 6º, né, Carlos Vinícius no 5º período, né, fazendo aí, né, um trabalho para que leve o conhecimento mais distante e a gente consiga construir também uma instituição melhor. Então, muito obrigado por essa oportunidade da gente estar junto aqui, né, deixar o meu abraço carinhoso, né, para vocês, parabenizar aqui também o professor Habib, né, que hoje é o coordenador de vocês, né, aí o orientador nesse projeto do PIT, deixar um abraço também para o professor Tinoco, né, que é o coordenador de vocês do curso de Direito, né, e dizer para o Tinoco que eu fico muito feliz de ver uma iniciativa do curso de Direito desse tamanho, né, e para todos os professores que passam pela vida de vocês, agradecer a parceria. A gente teve no último mês de outubro uma data tão importante, né, que é o Dia dos Professores, mas eu também acredito que o Dia dos Professores é todo dia, né, então que a gente consiga construir junto cada vez mais uma Unifar mais forte, né, e desejo vida longa, né, para o nosso projeto, né, e vida longa, né, para o nosso centro universitário. Muito obrigada, professor. A gente agradece, assim, você, a presença, o apoio que a instituição tem nos dado, né? São várias pessoas envolvidas, então, assim, a gente, sem isso, a gente não estaria aqui, não conseguiria fazer, né, tirar o projeto do papel. Então, assim, é muito importante dar oportunidades e dar apoio, porque a gente sem apoio não é nada. Muito obrigada mesmo. Agradecer a Patrícia, agradecer ao pessoal do marketing, né, a Gabriela e a toda a equipe, agradecer o William, que está aqui sempre com a gente. Muito obrigada mesmo, professor Habib, ao Tiago. É uma oportunidade, assim, a gente está muito feliz, né? Hoje a gente está fazendo o 5º episódio e foi tudo muito rápido, mas assim, está sendo uma coisa muito, muito gostosa, né, de viver, muito. Estamos ainda descobrindo algumas coisas, tentando entender um pouco, mas eu acho que é um projeto que está sendo bem legal, está sendo bem gostoso, né, de fazer. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e, assim, para que você que está nos assistindo, contar aqui para eles ficarem com água na boca. Teve um café especial quando a gente chegou, né? Então, foi muito. Cuidaram de tudo aqui, cuidaram da gente. E, Bianca, assim, eu fico muito feliz, porque em 2018 a gente teve aqui o nosso primeiro curso, né, de educação à distância, e a gente nasce verdadeiramente ali para uma área de produção de conteúdo, né, hoje liderada, né, pelo professor Alessandro como pró-reitor de educação digital e pela Patrícia, que é a nossa coordenadora de produção e coordenadora pedagógica, né, então a gente estruturou uma equipe para essa produção e vê o trabalho aqui, né, sendo feito, né, feliz ali atrás das câmeras, vocês não estão vendo ele, mas eu sei que ele está feliz com o que ele está fazendo, podendo contribuir, né, e a gente conseguir levar esse material para dentro da área de produção da instituição, fazer, né, toda a parte de diagramação. Eu fiz parte de toda a construção desse framework de produção, eu sei que não é simples, né, desde a área de revisão, desde a área de design gráfico, até a área, né, de decupar os vídeos, né, para que a gente possa ter o resultado final bacana, né, e sair o produto final, então parabéns também para a área aí do PROEAD, que está liderando junto com vocês aí a estratégia de fazer com que esse conteúdo chegue com muita qualidade para vocês. Um forte abraço, né? Desejo que vocês sejam muito felizes com o projeto. Quero agradecer muito por você ter compartilhado essa experiência conosco. O senhor é uma pessoa que é uma inspiração muito grande para mim, particularmente. Obrigado. Eu sei que foi difícil achar um espaço na agenda, mas queria agradecer também por ter compartilhado essa hora conosco. E o senhor sempre muito bem-vindo aqui no podcast. Com certeza virei outras vezes para assistir ao vivo aqui vocês gravando. Vou me dar essa prerrogativa de bater na porta ali e ver. Fica à vontade. E Enzo, assim, a recíproca é verdadeira. Do mesmo jeito que a gente, né, tem a capacidade de inspirá-los, vocês também são inspiração para nós.
né? Porque a gente sabe que o que vocês estão fazendo aqui tem propósito, e quando tem propósito, isso é muito bacana, e podem ter certeza que vocês estão atingindo o propósito de vocês. Obrigado, professor. Para a gente, inevitável falar que foi uma honra, toda a experiência que o senhor passou, a parte que o senhor mencionou, que mencionou a mesa junto, e com toda sinceridade, a gente vai ficar muito feliz que o senhor possa voltar em outros momentos, falar sobre outras coisas. A gente volta, cara. Isso aí não pode convidar muito não, senão não vem, né, Raíssa? E isso está muito em mim, né? Eu sou muito sanguíneo, mas eu sou muito emotivo e eu acho que, assim, muito importante, Bianca, eu vou finalizar com um recado para você, assim, quando você fala, você foi o primeiro membro da sua família, né, a entrar no ensino superior, eu vou te contar um segredo, eu também, para você exatamente o quanto isso é importante. Então, vamos acreditar, vamos fortalecer Perfeito. e junto vamos construir alunos, professores, né, instituição junto, para que a gente possa ser um verdadeiro time de alta performance para transformar a vida das pessoas. Parabéns, forte abraço para você que está de casa nos ouvindo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Habib, quer falar alguma coisa? Depois dessa, né, em relação ao professor, só realmente reiterar o agradecimento. Não esperava nada abaixo dessa altíssima qualidade de conversa que nós tivemos, essa experiência de vida, né, que a gente às vezes não consegue encontrar, é só realmente conversando, é a parte humana, a inspiração, né? Trabalhei com o professor Márcio, conheci o professor Márcio na faculdade, mas a gente se aproximou com um convite. Eu lembro disso no meio da pandemia, o senhor ligando para mim, convidando para trabalhar num setor com o senhor. E dali para frente, eu me inspirei ali, eu mudei muito a minha perspectiva, né, da sala de aula para a área de gestão e começar a entender também essa grande questão do que é você pensar um processo duro, mas leve com as pessoas. Realmente, o que o professor Márcio fala não é uma questão apenas de discurso. Ele realmente pratica esse processo e trazer uma pessoa para o nosso podcast assim, com essa visão também de mundo fabulosa. Eu acho que agregou muito para todos nós, para quem está assistindo. E só temos que agradecer realmente muito essa participação aqui. Eu que agradeço, Habib. O Habib né, a gente sabe que ele é um entusiasta da educação, né? E essa proximidade do Habib com os alunos, para mim, é uma marca muito forte do professor Habib. Acredita nos projetos dos alunos, coloca o sarrafo lá em cima para os alunos pularem e vocês pulam, porque vocês são muito competentes. É um prazer trabalhar com o professor Habib, né, professor? E assim, queria deixar um convite aqui, né, professor, para todo mundo que está nos ouvindo. Venha nos visitar, venha conhecer nosso campus, venha conhecer a nossa área aqui do podcast, venha conhecer o nosso centro de simulação em realidade médica, né, o maior centro de simulação da América Latina. Venha conhecer aqui o nosso curso, nossos cursos, né, o curso de Direito, o curso de Enfermagem, o curso de Medicina, o curso de Odonto, o curso de Veterinária. E aí vai ficar ciúme se eu não falar todos, mas assim, todos os cursos que a gente tem, né, para que a gente possa ter a oportunidade de trocar uma ideia, né, aqui ao vivo, né, muito legal. E um convite para vocês também, quando precisarem de qualquer coisa, quiser tomar um café lá na reitoria. O café não é tão gostoso quanto para vocês, mas eu prometo que eu vou me esforçar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, professor Rabi. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, criança. Obrigada. Obrigado, Enzo. Obrigado. Obrigada, Espero ter professor. atendido aí a... Nossa, foi ótimo. Um abraço a todos e até o próximo. Nossa.